O homem que prendeu todos, até a si mesmo. Uma análise de O Alienista, o poder da ciência. Como instrumento de controle, Simão Bacamarte emerge na narrativa machadiana como uma figura paradoxal que encarna tanto o progresso científico quanto seus perigos mais sombrios. Em Itaguaí, cidade fictícia que serve de microcosmo da sociedade brasileira do século XIX, o médico estabelece a Casa Verde com o propósito aparentemente nobre de estudar e tratar a loucura. No entanto, sua missão científica rapidamente se transforma em um exercício despótico de poder absoluto. Machado de Assis, com sua ironia característica, constrói um protagonista que utiliza o prestígio da ciência como legitimação para suas decisões arbitrárias. A Casa Verde torna-se símbolo de uma instituição que, sob o pretexto do conhecimento, exerce controle total sobre os indivíduos. O médico não apenas diagnostica, mas define quem é são e quem é louco, assumindo uma autoridade divina sobre a razão humana. Esta dinâmica revela como o poder científico, quando desvinculado de considerações éticas e humanas, pode se tornar um instrumento de opressão. Bacamarte representa o intelectual que, convencido de sua superioridade moral e científica, julga-se autorizado a reorganizar a sociedade segundo seus critérios pessoais. A ironia machadiana reside no fato de que, quanto mais o médico se aprofunda em seus estudos sobre a loucura, mais ele próprio se afasta da sanidade, demonstrando que o poder absoluto corrompe até mesmo aqueles que se consideram incorruptíveis. A Casa Verde funciona como uma metáfora da sociedade autoritária, onde a ciência se torna dogma e o conhecimento se transforma em ferramenta de dominação. A relatividade da loucura e a inversão dos valores. Um dos aspectos mais geniais da narrativa é a forma como Machado questiona os próprios conceitos de sanidade e loucura através das constantes mudanças de critério de Bacamarte. Inicialmente, o médico interna aqueles que considera obviamente desequilibrados, mas gradualmente expande sua definição de loucura até abranger praticamente todos os habitantes de Itaguaí. A reviravolta mais significativa ocorre quando ele decide que, na verdade, os loucos são a minoria e que a sanidade é que constitui a anomalia. Esta inversão não é meramente um recurso narrativo, mas uma crítica profunda à arbitrariedade dos padrões sociais e científicos. Machado demonstra como as definições de normalidade são construções sociais sujeitas à interpretação e ao poder de quem as estabelece. A população de Itaguaí, inicialmente confiante na autoridade médica, torna-se vítima de um sistema que transforma características humanas comuns em patologias. O amor excessivo de um marido por sua esposa, a vaidade de uma mulher, a alegria de um jovem. Todos esses traços humanos naturais são redefinidos como sintomas de desequilíbrio mental. Esta relativização da loucura revela a fragilidade dos critérios utilizados para categorizar o comportamento humano e expõe como o poder pode manipular conceitos aparentemente objetivos para servir a interesses particulares. A genialidade de Machado está em mostrar que a loucura pode estar não nos diagnosticados, mas naquele que diagnostica, sugerindo que a verdadeira alienação mental reside na obsessão pelo controle absoluto sobre a razão alheia. A resistência popular e os limites do poder científico. A revolta dos canjicas, liderada por Porfírio, representa um momento crucial na narrativa onde o poder científico de Bacamarte encontra a resistência organizada da população. Este episódio ilustra como mesmo as autoridades mais estabelecidas podem ser questionadas quando seus excessos se tornam insuportáveis para a sociedade. Porfírio, curiosamente, é um barbeiro, profissão que na época também exercia atividades médicas rudimentares, o que cria um interessante contraste entre a medicina popular e a ciência erudita. A rebelião não surge apenas do descontentamento, mas da percepção coletiva de que o poder de Bacamarte ultrapassou todos os limites razoáveis.
Machado retrata com maestria como o povo, inicialmente submisso à autoridade científica, desenvolve consciência crítica quando se torna vítima direta dos abusos. A ironia surge quando Porfírio, após liderar a revolta, também acaba sendo internado na Casa Verde, demonstrando que nenhuma forma de resistência está imune à arbitrariedade do poder absoluto. Este ciclo de rebelião e submissão revela a dinâmica complexa entre autoridade e resistência na sociedade. O episódio também expõe a hipocrisia das instituições locais, como a Câmara Municipal, que inicialmente apoia Bacamarte por conveniência política, mas depois se volta contra ele quando a pressão popular aumenta. Através desta narrativa, Machado critica não apenas o autoritarismo científico, mas também a fraqueza das instituições democráticas diante do poder técnico aparentemente legítimo, o isolamento progressivo e a autoridade que se devora. À medida que a narrativa progride, observamos o isolamento crescente de Bacamarte, que se torna prisioneiro de sua própria lógica implacável. Sua esposa, Dona Evarista, inicialmente orgulhosa do status social proporcionado pela posição do marido, gradualmente se afasta dele, percebendo a impossibilidade de uma vida normal ao lado de alguém completamente absorvido por suas teorias. O médico, em sua busca obsessiva pela verdade científica, sacrifica todas as relações humanas, demonstrando como o fanatismo intelectual pode ser tão destrutivo quanto qualquer outra forma de extremismo. A Casa Verde torna-se simultaneamente seu laboratório e sua prisão, um espaço onde ele exerce poder absoluto, mas onde também se encontra completamente isolado da humanidade que pretende estudar. Machado constrói magistralmente este paradoxo. Quanto mais Bacamarte se aproxima de sua verdade científica, mais se afasta da verdade humana. Seus assistentes e colaboradores tornam-se meros instrumentos de sua vontade, incapazes de questionar ou influenciar suas decisões. Esta solidão do poder revela como a autoridade absoluta, mesmo quando exercida com convicção sincera, termina por corromper aquele que a detém. O médico perde gradualmente a capacidade de ver os outros como seres humanos complexos, reduzindo-os a casos clínicos ou obstáculos a serem removidos. Sua obsessão pela classificação e controle da loucura o impede de reconhecer sua própria humanidade, criando uma situação onde o estudioso da mente humana se torna incapaz de compreender a si mesmo. A autointernação e o reconhecimento da própria loucura. O desfecho da novela, onde Bacamarte decide internar a si mesmo na Casa Verde, representa o ápice da ironia machadiana e a culminação lógica de toda a narrativa. Após revisar exaustivamente suas teorias e conclusões, o médico chega à percepção de que ele próprio é o único verdadeiramente louco em Itaguaí, não por suas ações, mas por sua sabedoria e virtude excessivas, que o tornam uma anomalia em uma sociedade mediana. Esta autointernação não deve ser vista como um momento de humildade ou reconhecimento de erro, mas como a extensão final de sua megalomania científica. Mesmo neste ato aparentemente de contrição, Bacamarte mantém sua autoridade suprema sobre a definição de loucura, sendo simultaneamente médico e paciente, juiz e réu de si mesmo. Machado constrói, assim, um final que é tanto trágico quanto cômico, onde o protagonista se torna vítima de sua própria lógica implacável. A morte do médico na Casa Verde, pouco tempo depois, simboliza a autodestruição inevitável do poder absoluto. O autor sugere que a verdadeira loucura reside não na diversidade do comportamento humano, mas na pretensão de controlá-lo completamente. A Casa Verde, após a morte de seu criador, é finalmente fechada, mas a lição permanece. O perigo não está na loucura em si, mas naqueles que se arrogam o direito de defini-la e controlá-la. Esta conclusão transforma O Alienista
em uma reflexão atemporal sobre os limites da autoridade científica e os perigos do fanatismo intelectual. Questões que permanecem relevantes em qualquer época onde o conhecimento pode ser usado como instrumento de poder. Gostou desta análise? Deixe seu like. Escreva nos comentários o que você achou desta interpretação de O Alienista. Qual aspecto da obra de Machado de Assis mais chamou sua atenção? Você vê paralelos com situações contemporâneas?